Bora falar um pouquinho sobre treinamento funcional? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Cauê La Scala, uma referência do treinamento funcional aqui no Brasil. Como é que você está aí, Cauê? Fala, Rafão. Fala, pessoal que está escutando e que vai escutar depois. Podcast Bora Treinar. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também. É um prazer poder estar aqui contigo e compartilhar um pouquinho sobre aquilo que a gente vive e respira, que é o treinamento funcional. É isso aí, cara. Pessoal, eu vou dar uma apresentada no Cauê aqui, falar um pouquinho do currículo do cara. Vou diminuir bem, vou fazer um resumo, porque o currículo é extenso, senão a gente vai passar uma hora aqui falando só do currículo dele. Mas o Cauê é mestre e doutor em ciências lá pela Unifesp, autor de 12 livros, todos sobre treinamento funcional, Cauê? Não, cara, é fitness em geral. Eu Fitness em geral. comecei focado na musculação, hipertrofia, então tenho vários livros sobre esse assunto. Legal. Transitei no treinamento sem equipamentos também, fui para a parte de marketing voltado ao personal, são todos relacionados à qualificação profissional. E os últimos nessa linha do treinamento funcional. Perfeito. E continuando aqui, ó, o cara tem mais de 80 artigos científicos escritos, ministrou mais de 1.000 cursos, palestras aí pelo Brasil inteiro e acumula mais de 60 mil alunos na carreira. Ou seja, é um cara que tem o que falar, escuta aí que ele com certeza vai ajudar tanto profissionais de educação física quanto você que está em casa e quer treinar, quer começar ou já treina. Com certeza vai sair alguma coisa muito interessante aí que vai ajudar. E Cauê, já que você é o cara do treinamento funcional, vou começar falando um pouquinho aqui, perguntando para você, para explicar um pouco para a galera, que às vezes a pessoa escuta muito essa questão, treinamento funcional, tá, o que, que é? A pessoa muitas vezes não sabe, não tem ideia do que é realmente o treino funcional. Dá uma definição de treinamento funcional, o que, que você acha que é o treinamento funcional, o que, que ele é e o que, que ele agrega na vida da pessoa. Cara, a tua pergunta é sensacional para a gente iniciar, e se você me permite, os ouvintes também, eu vou dar um passo atrás para resgatar um pouquinho da minha história, né, que acho que embasa um pouco do currículo que você citou aí no começo, e é estranho ver as pessoas falando do nosso currículo, né? A gente vai fazendo algumas coisas e quando alguém fala assim, você fica refletindo, mas é legal porque a gente resgata algumas memórias bacanas, né? Eu não sei quantos anos você tem, Rafa, eu tenho 40 anos, então eu tive a oportunidade de viver a cultura da brincadeira de rua, né? Hoje isso não existe mais, os meus filhos infelizmente não têm acesso a isso, mas na cultura de rua, cara, eu me envolvi com tudo que era movimento, com tudo que era esporte, né? Desde os esportes realmente, como futebol, até aquelas brincadeiras como taco, subir em árvore, polícia e ladrão. Cara, e aquilo me fez apaixonar pelo universo do movimento humano. Eu acho que ali eu plantei a semente de escolher educação física como profissão. Depois, já nessa fase de adolescência, eu me envolvi muito com fitness, com a musculação, aquele foco em estética. Eu moro em cidade de praia, era muito magrinho, não que agora eu Eu tô seja enorme, grande, mas depois exatamente, crescemos mas um pouco. melhorei um É pouquinho. isso aí. Infelizmente a barriga cresce também com o passar do tempo, mas enfim, vamos deixar de lado esse assunto. E aí, cara, me envolvi com essa cultura, né, da musculação ali propriamente dito, entrei no universo do fitness, trabalhando efetivamente com musculação, e em algum momento da minha vida eu senti um vazio profissional, sabe? Quando você, cara, tô trabalhando, tenho um emprego, tenho boas oportunidades, sou bem remunerado por isso, mas eu não estou satisfeito, está faltando alguma coisa. E aí eu fui descobrindo ao longo do caminho que o que me faltava era resgatar a minha essência da infância. O que me aproximou do movimento foi a liberdade. Porque Sim. na rua eu tinha atividades imprevisíveis, eu tinha atividades livres. E quando eu entrei no cenário fitness, cara, o cenário me engessou, sabe? Aquele padrão que você não consegue mexer porque ele tem muito paradigma. E aquilo me deixava infeliz sem eu saber. Foi mais ou menos na época em que o treinamento funcional entrou no Brasil. 2005, 2006, que eu comecei a sentir Deu um boom isso. grande E aí nessa época, comecei... né? Oi? Deu um boom muito grande nessa época, o treino funcional. Exatamente, a chegada da Core 360, do Isso. Luciano Delia, que popularizou o treinamento funcional. Num primeiro momento, engessado naquele universo fitness, eu comecei a olhar com certo preconceito, eu acho que isso é normal de todo mundo que vê alguma coisa nova, né? Mas eu fui me permitindo conhecer mais, cara, e conforme eu ia me permitindo conhecer mais, eu via que aquele conceito, aquela ideia ia me aproximando da minha essência. E aí eu comecei a me apaixonar de uma forma a ponto de definir isso como um nicho de atuação profissional. E aí eu mergulhei de cabeça
no treinamento funcional e hoje eu respiro treinamento funcional. Quando eu falo treinamento funcional, meu nome se confunde com esse negócio. E aí, respondendo efetivamente a tua pergunta, né, o que seria o treinamento funcional? Quando a gente pensa em funcional, a gente está atrelando isso à funcionalidade. O que seria funcionalidade? De uma forma bem simples. Cara, a capacidade do meu corpo de fazer tudo que ele precisa fazer no dia a dia, né? Então, andar, sentar, levantar, subir escada, empurrar, puxar, carregar coisa, tudo isso de forma satisfatória, livre de dores. E quando a gente pensa nesse conjunto de tarefas que um corpo está apto a fazer, cara, esse conjunto de tarefas ele depende da atuação de todas as capacidades físicas, juntas e misturadas. Vou dar um exemplo. Você vai subir uma escada. Você precisa de força para subir uma escada? Claro. Tanto é que um idoso perde força e não consegue subir a escada de forma satisfatória. Mas além da força, eu também preciso de equilíbrio. Tanto é que a escada tem corrimão, para você não correr o risco de cair, porque o equilíbrio é necessário. Além da força e do equilíbrio, eu preciso de um pouco de flexibilidade para levantar minha perna e estar na altura daquele degrau. Então, várias capacidades físicas são necessárias para desempenhar todas as tarefas do dia a dia. Qual é a ideia do treinamento funcional? É aprimorar todas essas capacidades físicas juntas e misturadas, que é o que a brincadeira de rua fazia lá atrás. A brincadeira de rua ela desenvolvia a força, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade, a velocidade, a potência, tudo junto e misturado. O treinamento funcional resgata isso, resgata essa cultura do desenvolvimento integral de todas as capacidades. Por que isso me apaixonou, né, para finalizar? Porque quando eu estava envolvido no fitness, ali especificamente na musculação, eu comecei a perceber já com conhecimento profissional que o meu foco de treino ele era praticamente e exclusivamente força. Então, quando eu exigia do meu corpo alguma coisa que eu fazia na infância, se isso dependesse da força, eu fazia. Mas se dependesse de outras capacidades junto com a força, o meu corpo já não respondia como respondia na infância. E aí eu me permiti viver esse universo desse treinamento mais integrado, que contempla todas as capacidades físicas. Cara, isso me permitiu resgatar um monte de coisa que eu fazia na infância, que deixei de fazer na adolescência, deixei de fazer quando eu era mais jovem, e hoje com 40 anos eu faço. Para aplicação prática disso, Rafa, para finalizar, o treinamento funcional usa uma série de ferramentas, por isso que a gente vê muita coisa. Instabilidade, kettlebell, bola, peso livre, peso do corpo, e aí esse conjunto vai permitindo que a gente aprimore todas as capacidades físicas. Cara, e você falando aí, legal ver o teu sorriso, o brilho no olho, que tipo, é algo realmente genuíno. E me remete um pouco também da minha história em certos aspectos, cara, porque apesar de eu também usar muito a musculação como ferramenta, né, teve a mesma história. Uma época que eu foquei muito em musculação e, vamos lá, estética, toda essa questão. E também parece que falta algo. Porque eu sou um cara também que vem da competição, de luta, sempre gostei muito de esportes, assim como você. E na hora que você coloca essas outras questões no treino, você resgata não só toda essa qualidade de vida, mas você resgata também o teu prazer em treinar. E isso aí, cara, para mim é o que mais bate, tá? É o que mais bate forte, porque eu percebi isso aí durante a minha carreira, inclusive com meus alunos, que muitas vezes a pessoa tem uma aversão à musculação e ela vai porque, pô, tá dando um resultado, mas quando você coloca algum elemento diferente, a pessoa começa a curtir mais aquilo e rende muito mais. O treino fica melhor, a pessoa quer ir mais treinar, né? Ela deixa de ir só por obrigação. Então, eu acredito que quando a gente coloca qualquer outro elemento, pode ser do treinamento funcional, pode ser algum elemento de luta ali no treino, você coloca essa diversidade, né? Sai daquela monotonia da musculação, a gente melhora o acesso do exercício, dá um acesso real ali e permanente para uma população enorme que não faria exercício se não fosse assim. Né? E isso aí que me pega muito nessa questão. Né? Não que a musculação em si seja ruim, pelo contrário, é excelente. Né? E para quem gosta de fazer isso, beleza, mas às vezes a pessoa não gosta, ela quer fazer outras coisas, né, cara? E é legal a gente conseguir colocar isso aí no treino. E aí, seguindo nesse caminho, cara,
Dá um exemplo. O que é um exercício funcional? Você deu o conceito, mas o que é um exercício que é funcional, um exercício que não é funcional? Dá um exemplo em exercício mesmo para o pessoal de casa entender. Cara, sensacional. Deixa eu só, assim, pegar o gancho da tua fala e complementar algumas coisas que eu acho que é bacana para a galera, tanto praticante quanto profissional, né? Eu costumo brincar que força é ouro, porque sem força eu não levanto da minha cama. Então, eu não faço nada no meu dia se eu não tenho força. Mas quando eu tenho força com outras coisas, com um tempero, quando eu tenho força com mobilidade, força com estabilidade, força com coordenação, eu transformo o ouro numa joia preciosa. Então, a gente acaba se beneficiando mais daquilo que a gente treina no nosso dia a dia. E eu acho que quando você amplia a tua caixa de ferramentas, que é uma das questões que o treinamento funcional faz, você aumenta a possibilidade de acesso porque você diminui as barreiras de acesso, né? A força, ela depende de muito esforço para ser construída. Você precisa trabalhar com intensidade. E tem capacidade física que a gente não precisa de intensidade, a gente precisa de qualidade. Então, quando eu quero desenvolver, por exemplo, a mobilidade articular, cara, eu consigo, talvez, expor a pessoa a um esforço menor que ela observa resultado rápido. E aquilo talvez para ela seja uma barreira de acesso que ela eliminou. Ela fala, cara, eu não preciso me esforçar tanto para ter resultado. Eu faço uma coisa mais simples e o resultado vem, desde que eu seja disciplinado. E acho que isso até condiciona a mente da pessoa para que ela vá buscando coisas mais intensas lá na frente. Eu sei que você quer falar, manda bala, depois eu respondo a tua É que tem pergunta. um. É que agora um vai puxando, né? E tem mais um Uhum. ponto, cara, que para mim é muito importante, que eu não percebia lá, recém-formado, que eu melhorei a mobilidade, eu consigo trabalhar com mais amplitude, consigo trabalhar um exercício melhor de força e vou melhorar a força também, né? Então, às vezes, um outro problema que eu vejo quando a gente foca só na musculação é que a gente acaba se limitando não só nessa questão de. A gente se limita em tudo, cara. Então, eu trabalhei agilidade, como você falou, pô, vai melhorar minha coordenação, vai melhorar vários aspectos que vão fazer com que meu treino de força renda mais. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso, desculpa. É um ciclo virtuoso. A gente vai melhorando uma coisa e todo o processo melhora junto, né? Com certeza, e você melhora o teu desempenho naquelas coisas que efetivamente você sente prazer, né? Então, por exemplo, um futebol em um final de semana, se a gente pegar 90% dos homens do Brasil, eu acho que 90% dos homens gostam de um futebol no final de semana e gostam de não só estar ali, mas de desempenhar bem, né? Isso mexe com o nosso ego, né? E, cara, eu lembro, eu joguei futsal minha vida inteira. E uma época onde eu parei de jogar futsal ali e me enfiei na musculação, e diga-se de passagem, musculação no formato bodybuilding, né? Porque a musculação ela é riquíssima. Sim. E ela pode ser utilizada para várias frentes, mas musculação no formato bodybuilding. Eu lembro que voltei a jogar já num time de uma galera mais velha, assim. Cara, primeiro jogo que eu fiz, sem treino específico, só treinando musculação, achando que eu estava condicionado, eu achei que fosse infartar, bicho, porque eu não conseguia render o suficiente, a minha cabeça queria, o meu corpo não respondia, eu não conseguia reagir na mesma velocidade da cabeça, e aquilo foi muito frustrante para mim, né? Porque, pô, é futebol, eu quero desempenhar bem, eu sou treinado, né? Eu estou treinando força, mas o meu treino não é suficiente para me proporcionar uma sensação de prazer naquela atividade que eu até gostava mais do que a própria musculação. Então, acho que esse contexto é bem interessante. Aí, voltando para a tua pergunta, né, o que caracterizaria um exercício como funcional? Primeiro, é importante a gente desconstruir aquela ideia de que todo exercício proporciona alguma adaptação funcional, então todo exercício é funcional. Essa é uma ideia rasa, assim, quando a gente pensa em conceito, né? Porque vamos partir do pressuposto que o treinamento funcional, conceitualmente falando, é aquele que vai melhorar todas as capacidades físicas, juntas e misturadas, para melhorar a tua funcionalidade. Então, partindo desse pressuposto, um exercício que contempla várias capacidades físicas ao mesmo tempo, a gente chama isso de abordagem multissistêmica, ou seja, vários sistemas estão sendo estimulados, é um exercício que tem essa característica mais funcional. Para isso, o treinamento funcional vai explorar algumas frentes, algumas características. Ele vai ser baseado em padrão básico de movimento. O que é um padrão básico de movimento? É um padrão que dá base para todos os movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, agachar é um padrão básico de movimento, empurrar, puxar, transportar. Então, dificilmente a gente vai ter exercícios mais isolados numa sessão de treino funcional, porque é um exercício que foca em uma capacidade física, por exemplo,
e é um exercício que tem uma demanda em termos de transferência para situações cotidianas mais baixa. Não que ele não possa ser feito, claro que pode, com objetivos específicos ele pode ser feito. Uma outra característica, falei de duas, né? Essa demanda multissistêmica, a presença dos padrões básicos de movimento, que formam a base para todos os movimentos que a gente faz no dia a dia, e uma alta demanda de estabilidade central, que é a estabilidade do core, né? O ser humano é um ser bípede, e para a maior parte das coisas que a gente faz, a gente precisa da atuação desses músculos dessa região, seja para manter uma postura, para manter o teu equilíbrio, para dar base para o trabalho de braços e pernas. Então, os exercícios eles têm uma característica de estimular essa região. Por isso que no treinamento funcional, em geral, é muito difícil a gente ver pessoas usando máquinas ou trabalhando sentado. Por quê? Porque quando eu uso uma máquina ou trabalho sentado, eu diminuo muito a ação desses meus músculos. E aí eu faço com que esses meus músculos destreinem para uma situação efetiva de vida real. Então, se a gente considerar esses três pilares aí, a gente tem uma base interessante para identificar um exercício bacana para a gente inserir dentro desse contexto do treinamento funcional. Mas, como eu disse, não é uma regra, é flexível. Se eu quiser fazer, eu quero fazer um exercício local ali com o meu bíceps, na minha sessão de treinamento funcional, porque eu quero dar uma melhorada aqui no braço e tal, posso? Claro. É claro que você pode. Você pode e você deve, porque isso aí vai contemplar um outro aspecto, que é o estético, e a questão da tua saúde mental também, a autoestima. Então, o treinamento funcional é bem democrático nesse sentido. Que é a minha visão total de treinamento, que é o caminho que eu sempre tento seguir, cara, que é identificar o que o aluno precisa. Muitas vezes eu acho que é algo que certos profissionais focam muito na visão dele, como o mundo deveria ser, e não enxerga ali o que o aluno precisa, o que ele quer, né? Então, eu acho legal essa tua visão, porque você pode mesclar, você pode usar percentuais variados de uma abordagem mais para o bodybuilding, de uma abordagem mais para o treinamento funcional, né, e mesclar tudo isso para entregar o que realmente vai dar o resultado que o aluno está esperando, que é a nossa função lá, né? E aí, Perfeito. E essa é a beleza da coisa, né? Eu acho que a claro, beleza da coisa é você somar, não você substituir ou exato, dividir, né? E a exato. ideia é exatamente essa, é trazer mais ferramenta, mais valor, porque o universo do movimento humano ele é infinito. A partir do momento que eu limito, cara, eu deixo de usar todas as possibilidades que esse universo me proporciona. Então, conhecer mais sobre essa abordagem, vou chamar de diferente, alternativa de treino, cara, só tem a agregar valor a um treinamento, inclusive, de bodybuilding. E é muito legal hoje a gente ver bodybuilders contemporâneos usando ferramentas do treinamento funcional. Esses Claro. dias eu postei um vídeo até do Siban, né, do Chris Manstead, que foi Mister Olímpia agora recentemente, ganhou inclusive de um brasileiro, Sim. e nos bastidores ele fazendo um trabalho de mobilidade, de estabilidade, fazendo exercícios multidirecionais, exercícios que são totalmente incomuns no bodybuilding, mas que quando ele usa e melhora a sua capacidade funcional, ele consegue melhorar inclusive a performance nos treinos de bodybuilding, a sua E, apresentação de palco, por exemplo. cara, isso é muito legal. Outro dia eu estava vendo um corte de um vídeo, eu acho que estava o Cariani e o Muzi, falando sobre lesões, o quanto eles se lesionaram, né? Os caras começaram lá atrás e eu acho que foi o Muzi que falou, cara, mas ó, essa molecada nova chegando e fazendo trabalho de mobilidade, é, falou de vários aspectos, mas ele pontuou essa questão de estar trabalhando outras coisas que não é só o empurrar ferro, né? E pensando um pouco mais no treinamento de uma forma mais global, que o seu corpo não é só feito para força, né? A gente precisa desenvolver outras capacidades físicas. E aí me vem uma pergunta aqui, cara, que para você, que é um cara que está muito ligado na formação de outros profissionais, como que você acha que está vindo essa leva nova? Esses profissionais mais novos estão com a cabeça mais aberta, estão conseguindo fazer essa integração melhor mesmo? Ou você acha que ainda tem muita gente muito fechada numa caixinha, num quadradinho ali? Ainda tem muita gente fechada, porque um processo cultural, né, ele demanda tempo para ser desconstruído e construída uma nova cultura mais abrangente. Abrir a mente é mais difícil do que fechar. É muito mais fácil você ter um preconceito e se fechar naquilo do que você se permitir abrir a mente. Então, todo o processo de ampliação de mente é um processo custoso, é um processo que demanda tempo. E se a gente voltar, Rafa, a
sei lá, 30 anos atrás, a musculação, ela atrapalhava o crescimento. Lembra disso? A musculação, ela não podia ser feita por idosos. Cara, e de verdade, você falou 30 anos atrás, tem gente que pergunta ainda, eu respondo essas Até hoje. perguntas até hoje, tá? Tem vídeo no meu canal aí falando sobre essa questão de que criança pode treinar, não tem problema, que idoso pode treinar, tem que fazer força, né? Então, Exato. realmente, é o que você falou, é mais difícil abrir a mente do que fechar, né? Exato. E assim, tem vários absurdos que a gente escutava. Hoje a gente escuta menos, graças a Deus, e a Claro. evolução, né? E a nossa capacidade de comunicação foi melhorando também. Mas a gente ainda escuta vários desses absurdos, né? Ah, a musculação vai te deixar travado. Não, talvez um treino inadequado vai te trazer todos esses prejuízos. Mas Perfeito. não é a musculação, é um treino inadequado. E a musculação, ela foi ganhando espaço e popularidade conforme a gente foi observando avanços científicos, conforme a gente foi melhorando a nossa capacidade de comunicação, né? Transferindo essa informação científica para a população. Hoje, a musculação é recomendada por médicos. Né? Hoje, muitos médicos recomendam a prática da musculação para públicos diferentes. Mas foram 30 anos aí, né, para que a gente hoje chegue numa condição confortável de falar, cara, a musculação hoje pode ser feita por todo mundo e acho que a maioria das pessoas tem essa consciência. Treinamento funcional, eu estou montando uma palestra para um evento que eu vou dar, vou participar agora recentemente. Eu fui na PubMed, que é a base de dados científica lá, e coloquei lá, Functional Training. Cara, o gráfico que mostra a quantidade de pesquisas por ano, ele começou a subir em 2010. Então, a gente tem de 2010 para cá 14 anos de produção científica em massa nesse tema. 14 anos é pouco quando a gente pensa em massificar uma cultura. Então, é natural que a gente ainda vá ter muito preconceito, né? Só que assim, a gente tem muito menos hoje do que tinha 14 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a brincar com esse negócio em larga escala. Um fator que ajudou muito foi a pandemia, porque a Sim. pandemia ela trouxe muitos prejuízos, né? Mas nesse sentido ela contribuiu para uma evolução de mente na educação física que foi fundamental, né? Por quê? Porque as academias fecharam, cara. 6 meses fechadas aí em boa parte do Brasil, reclusão domiciliar, a gente não podia sair para atender o aluno. O que sobrou? Ah, atividade física é bom, mas vai fazer aonde? Tem que fazer em casa. E vai fazer em casa com os recursos que tem em casa. E o que dá para fazer? Cara, tem muita coisa do treinamento funcional que dá para a gente adaptar ali. Coisas que não eram tão usuais no cenário fitness. E aí a galera, tanto por necessidade de atendimento, como por necessidade financeira, porque começou a Sim. bater no bolso, né, Rafa? Pô, não É. estou atendendo ninguém, preciso ganhar dinheiro, vou começar. A galera começou a abrir a mente. Então melhorou muito pós-pandemia. Ainda temos muito a melhorar, mas a gente já tem uma mente bem mais aberta do que tinha alguns anos atrás. Para mim tem um ponto também, Cauê, que aí tanto por parte de profissionais quanto por parte das pessoas como um todo, que ainda veem muito o exercício como forma de gerar estética e não como uma forma de gerar saúde, né? E a musculação tradicional está mais ligada à questão da hipertrofia, né? É, e é algo que também acho que tem que quebrar um pouco esse paradigma aí. As pessoas têm que entender que um, o treinamento funcional também gera hipertrofia, não no nível Siban, né? Se você quer ser o Siban, você quer ir para o Mister Olímpia, cara? Então, Tá? talvez vai para academia lá, usa o funcional como uma ferramenta para melhorar a mobilidade, melhorar outros aspectos, tá? Você quer ser tá 20 quilos acima do teu peso, quer emagrecer, quer ter um corpo mais legal, ir para a praia mais tranquilo, cara, você talvez não precise fazer a musculação, você vai precisar do treino de força, mas você pode usar o treino funcional como ferramenta para isso, né? Ou você pode mesclar algumas formas de treinamento, que também não é um problema. E eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, né, de virar essa chavinha e principalmente pensando em profissionais, eu já vi pessoas chegando em mim assim, cara, até meio antiético, o cara chega falando, pô, por que aquele professor ali tá passando aquele exercício? Nada a ver, isso aí não gera hipertrofia, né? Isso aí não vai fazer o aluno dele crescer. Só que o cara não está enxergando os outros benefícios, né? A pessoa só enxerga o benefício da hipertrofia. E eu também entendo um outro aspecto, que hipertrofia, em geral, é mais fácil de ser vendida, né? A Uhum, estética é mais fácil de ser vendida do que saúde. Saúde a pessoa normalmente vai atrás quando está faltando, né? uhum. Então, eu sei que tem um monte de fatores. É bem complicada essa questão, mas o que você acha dessa visão ainda da galera do exercício só como forma de gerar definição e hipertrofia? Que por mais que você falou, tá caindo essa visão, mas ainda existe.
Para onde você acha que isso aí vai parar? Você acha que vai ter uma evolução ainda maior, que a gente vai conseguir uma melhora nesse aspecto? Cara, eu acredito que sim, mas a gente vai conviver com essa questão de foco sobre estética para sempre, e eu Para sempre. acredito que isso é inerente ao instinto sexual do ser humano, né? Sim. Que influencia demais as tuas decisões, os teus desejos. Então, isso vai ser permanente. Só que eu acredito que acompanhe também a evolução das coisas no aspecto cultural e demanda tempo, né? Exercício existe desde sempre, mas o objetivo lá atrás era, cara, treinar soldados, né, exércitos e atletas. Então, o exercício era visto como algo extremamente funcional, porém não para todo mundo. Para pessoas que iam para a guerra, para pessoas que iam para competições. Beleza. Depois de Hollywood, ali, da ascensão ali de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, depois vieram alguns astros da música, Madonna, e começaram a exibir, né, esses corpos bonitos, e isso entrou na mídia de uma forma avassaladora. Cara, o exercício físico teve essa pegada mais estética, né? Pô, o que essas pessoas fazem para ficar bonitas desse jeito? É exercício físico, musculação, tal, enfim, o fitness. Então o exercício começou a ganhar essa cara e continuou com a cara do esporte para alguns públicos específicos. E aí vieram pesquisas. E o que as pesquisas iniciais sobre exercício físico vieram mostrando? Cara, o exercício realmente é bom para performance, para atleta é bom, e também é bom para hipertrofia, também é bom para esse efeito estético. Agora, se a gente for analisar exercício físico para a população que precisa de aspecto de performance, não para competição e não para guerra, mas para a vida, cara, os estudos são muito mais recentes. A gente tem estudo aqui, vamos colocar aí da década de 90 para cá, ou até mais para cá. Idosos, dentro do universo das pesquisas, é uma coisa recente, cara, porque estudo era com jovem saudável. Doente é muito mais recente. Aspectos relacionados à saúde, especificamente, são descobertas recentes. A gente sempre soube que o músculo hipertrofiava, mas desde quando a gente sabe que o músculo produz hormônio anti-inflamatório? É pouco tempo, tem 10 anos que a gente sabe disso, 15 anos no máximo, e assim, muita gente nem sabe disso ainda. Sim. A gente que talvez mergulha no estudo sabe, mas muita gente nem sabe. Então é natural que a estética se sobreponha a esses outros efeitos, porque muitos desses efeitos são desconhecidos, eles são provenientes de interesses recentes. Só que já se descobriu também que, cara, para cada $1 investido em exercício, eu economizo $3 do cuidado com saúde. Pô, será que isso não é interessante? Passa a ser interessante. Lógico que vai brigar com a indústria farmacêutica, vai brigar com um monte de gente, mas o próprio governo está começando a olhar para isso como uma forma de economizar, a própria pessoa está olhando mais para isso como uma forma de economizar lá na frente, o seu custo com remédio, com plano de saúde, etc, etc, etc. Então, eu acredito que essa mudança gradual ela vai acontecendo de forma lenta, progressiva, mas ela vai acontecer. E a gente vai ter uma parcela grande da população que vai procurar o exercício físico para esses outros efeitos. Ó, só para fechar a pergunta, há quanto tempo a gente escuta a recomendação de que para uma dor é necessário repouso? Há muito tempo, há muito tempo. Agora, não, para uma dor é exercício físico. Há quanto tempo a gente escuta isso? Há pouco tempo. E tem muito profissional de educação física, inclusive, personal trainer, que fala, não, descansa, porque não tem conhecimento sobre o exercício físico e dor. Fala, não, é melhor ficar em repouso, é melhor ficar em repouso. Então, a gente ainda precisa evoluir um pouco para mudar um pouco essa cultura, mas está acontecendo. Cara, você puxou uma coisa aí que é importante. Vamos falar do Connection também. Porque, Oh. já que a gente vai falar sobre o profissional que não está preparado para chegar nesses públicos, cara. Eu acho que tem muita gente, você falou, tá melhorando, tem uma galera que tá chegando, entendendo outras questões, outros conceitos do treinamento, mas eu acho que ainda falta correr atrás dessas formações, né, de correr atrás de um pouco mais de conhecimento, não só da biomecânica básica, não só na execução do supino lá e do agachamento, mas como integrar tudo isso. E é muito importante, cara, para o profissional. Eu sempre falo, que você está começando agora, se você quer ser personal trainer, cara, é legal atender o público ali para hipertrofia, é legal. Mas grande parte do público que vai precisar do nosso serviço, e é grande parte do meu público, tá? A maior parte do meu público está buscando saúde. Está buscando resolver uma dor, está buscando emagrecer, outros aspectos. Então, a gente tem que se especializar
em algumas coisas ali, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Então, mesmo que você quer ir para hipertrofia, vai entendendo outro aspecto, né? Vai estudando outras coisas. E lá atrás também eu fiz alguns cursos de treinamento funcional, inclusive fiz uma pós-graduação em treinamento com uma das palestrantes do Connection, a Bruna Massarotto. Acho que Passaroto, que legal. a gente fez a pós-graduação de treinamento funcional junto, faz um tempinho já. É, e Que eu acho que legal. é muito importante a gente buscar essas outras ferramentas, né? Então fala um pouquinho aí, que eu sei que você tem esse evento que é legal pra caramba e que ajuda muitos profissionais. Fala um pouquinho dele, de como que funciona. Cara, deixa eu complementar o que você falou, que eu acho que é fundamental, né? Eu aprendi isso na raça, batendo cabeça, e por isso que eu faço questão de compartilhar isso, principalmente com pessoas mais jovens, ou pessoas que ainda estão com a mente um pouco fechada para essa ideia, porque isso economiza tempo, né? Eu, no início da minha carreira, foquei nesse público mais jovem, com interesses estéticos, e eu tive muita dificuldade de captar alunos focado nesse público, né? Depois eu fui entendendo o cenário. E o que, que eu entendi? Cara, o público que foca em estética é um público mais jovem, geralmente, é um público muito interessado, porque a estética geralmente ela traz muito interesse. Sim. Então, em geral, a galera da estética é autodidata. É uma galera que busca muita informação, é uma galera que treina sozinho. Dificilmente você vê marombeiro treinando com acompanhamento profissional, eles treinam muito sozinhos. Sim, Marombeiro ensina os outros a treinar. Tem sim. muito marombeiro que entende mais de treino de musculação e hipertrofia do que profissional. Porque os caras estudam tanto aquele negócio, vivem tanto. E esse perfil de público mais autodidata, mais autossuficiente, entre aspas, é um perfil que não investe na supervisão e no acompanhamento profissional. Investe menos. E aí, quem é que vai investir? Cara, aquele cara que tem uma necessidade, não um desejo, uma necessidade, e para essa necessidade ele não tem nem interesse de conhecer, ele só quer resolver o problema. Geralmente é um público mais maduro, um público que sabe que não tem tempo para ficar estudando aquilo, ele precisa se ocupar com outras coisas, com a família, com o trabalho, tem condição financeira, porque quando esse cara já está na meia idade ali, a condição financeira é melhor do que a condição de um jovem, salvo raras exceções. Então, esse cara tem condição financeira, tem uma necessidade e está disposto a investir. E eu demorei para enxergar isso, cara. Quando eu enxerguei isso, que eu me permiti romper a bolha, cara, minha carreira de personal trainer, ela nunca mais parou de ter aluno. Aluno show. Exatamente. Cara, 95% dos meus alunos não querem saber nem o nome do exercício. Eles só querem resolver o problema deles. E eu tô lá para resolver isso. Eu concordo plenamente com o que você tá falando, Cauê. O marombeiro, cara, ele corre atrás. Normalmente ele também é mais jovem. Normalmente tem um poder aquisitivo menor porque é mais jovem, ainda não está tão estabilizado na carreira. Tem vários fatores. E o profissional entender isso, saber quem precisa dele realmente para poder oferecer um serviço, cara, isso aí muda a carreira, com certeza. Muda, muda, muda. Cara, eu demorei, por isso que eu compartilho hoje essa visão. Falo, cara, é assim, você pode demorar para enxergar isso, mas em algum momento você vai enxergar, porque você vai viver a necessidade de captar cliente, você vai ter dificuldade. E pode ser que no momento que você enxergue isso, você já tenha perdido muito tempo. Então, quanto mais cedo você enxergar, melhor. Qual é a ideia do Connection? Cara, a ideia do Connection é em grande escala, e principalmente numa escala presencial, a gente levar essa visão de aproximar o personal trainer, o treinador, o profissional do fitness, ao universo do movimento humano, não ao universo da musculação, não ao universo do treinamento, ao universo do movimento humano. Porque se você se conectar com esse universo, você vai ter ferramenta para resolver o problema de todo mundo, independentemente do objetivo. Você vai ter condições de selecionar a ferramenta adequada para aquele objetivo, para aquela pessoa, e isso vai te dar uma abrangência mercadológica e, consequentemente, uma abrangência social muito maior. Por isso que a gente se esforçou para fazer esse evento. A gente sabe, a gente está mergulhado no universo online. O podcast aqui é online, né, cara? E se não fosse online, provavelmente a gente não estaria aqui hoje por conta de agenda. Então, o Sim. universo online, ele é sensacional. Ele oferece muita coisa. Só que a gente sabe e a gente aprendeu isso agora nos últimos anos. O encontro presencial é insubstituível. Tem coisa que a gente precisa viver o presencial, porque o universo online é um universo de distração. A gente está gravando aqui, a gente está focado, mas está chegando mensagem ali no WhatsApp, está chegando uma janelinha aqui e chega alguma coisa aqui. Quando você está num ambiente presencial,
é um ambiente que favorece o aprendizado, é um ambiente moldado para aquilo. Por isso que a gente fez um esforço para trazer ali 20 palestrantes de renome nacional, para que a gente tenha ali 3 dias de imersão realmente nesse universo de conhecimento acerca de movimento humano, que é o grande guarda-chuva, né, que embasa toda a atuação da educação física. Quero aproveitar para convidar aí quem tem interesse de conhecer mais sobre esse universo e ter acesso a esses palestrantes para estar conectado com a gente em Santos, dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, Connection 2024. Eu vou deixar os links aqui, pessoal, tá? Oh. Tanto do Connection quanto das redes do Cauê também. Então, todo mundo que quiser acompanhar o trabalho dele aí. E quem quiser dar um pulinho lá no Connection, com certeza vai evoluir muito na carreira. Eu dei uma olhada na lista ali de convidados lá, a galera que vai palestrar lá é todo mundo muito bom. Então, O Rafão vai recomendo estar com a demais. gente. Vou O estar Rafão lá. vai estar com a Vou estar gente lá. lá. Vou estar lá também. E, Cauê, tinha mais uma coisa que eu queria falar com você, cara. A gente que está aí inserido nesse mundo fitness há muito tempo e pulando em várias coisas. Você é do karatê, cara, eu fiz jiu-jitsu, musculação, adoro crossfit, pratico até hoje. Então eu faço um monte de atividade física, mas eu sempre vejo a galera brigando muito, né? A galera se degladiando, né? O pessoal falando mal da musculação, falando mal do crossfit, o outro lá falando mal do treino funcional. E qual que é a tua experiência com essas rixas aí, cara? Você acha que tá muito forte ainda, o pessoal tá entendendo um pouco melhor um ao outro ou não? Como que você vê essas rixas, essas brigas de ego aí? Cara, isso é curioso, Rafa, porque hoje a gente tem uma cultura assim cada vez mais forte de não discriminação, de congregação e não de segregação. Então, às vezes você fala com uma pessoa assim, você fala assim, o que você acha do racismo? Não, racismo, sou totalmente contrário, não pode existir segregação racial. Ah, legal. E o que você acha de treinamento funcional? Ah, treinamento funcional é invencionice, bobeira. É muito curioso isso, porque as pessoas defendem e levantam algumas bandeiras que são necessárias, mas quando vai para a profissão, efetivamente, a visão ela muda. Cara, e assim, uma coisa que eu aprendo muito, Rafa, eu aprendo muito com a medicina. A medicina talvez seja a profissão mais antiga da área da saúde, sem dúvida a profissão mais antiga da área da saúde, e por ser mais antiga, ela é mais madura. E o que a gente observa quando a gente, principalmente quando a gente vai para os bastidores assim, vai para alguns congressos médicos, cara, existe muita divergência profissional dentro da medicina, muita divergência. Muitas linhas de tratamento que são diferentes, com defensores do lado A, defensores do lado B, muitas condutas médicas que são dúbias e alguns médicos criticam, mas quando eles vêm a público, dificilmente você vê um médico atacando outro médico. Dificilmente você vê um médico diminuindo a imagem de um colega de profissão. As discussões, elas acontecem nos bastidores e elas são necessárias para a evolução, cara. Não existe evolução sem inquietação e discussão. Então, tem que existir. Só que quando eles vêm a público, eles não externam essas discussões. Então, a medicina ela vai crescendo ao longo do tempo como uma área solidificada, como uma área unida. Até mesmo quando você vai num médico escutar uma segunda opinião, você fala assim, olha, eu fui num outro médico ali e eu queria escutar uma segunda opinião. Dificilmente ele vai falar mal do outro médico. Ele vai falar assim, não, respeito, tal, assim, a gente pode tentar uma outra linha, ele pode ser totalmente contrário àquela linha, mas ele vai ter um cuidado na abordagem, porque isso preserva a classe como um todo. E quando preserva a classe como um todo, a classe passa a ser mais respeitada e valorizada. Então, eu ainda vejo isso na educação física, eu acho que falta um pouco de consciência de que a gente domina o universo do movimento humano, e o universo do movimento humano é um guarda-chuva, ele está em cima, e ele abre várias hastes, e dentro dessas hastes tem várias frentes, mas todas as frentes estão conectadas a um ponto comum, que é o universo do movimento humano. Então, quando eu levanto a bandeira da musculação, e o outro levanta a bandeira do treinamento funcional, e eles se confrontam, eles não estão simplesmente se prejudicando um ao outro, eles estão prejudicando o consumidor, que começa a criar dúvida. Pô, mas esse falou isso, esse falou aquilo. Quer saber? Eu vou ver Netflix, que ninguém me enche o saco. Então eu fico aqui vendo televisão aqui, tá tudo certo. Eu vou lá, os caras não se entendem, como é que eles vão levar o melhor para mim? Então eu vejo que falta um pouquinho de maturidade nesse sentido. Tá melhor do que estava, e acredito que isso vai melhorar com o passar do tempo. A educação física é uma área nova, né? Se a gente for considerar registro profissional, é 98, né? Regulamentação, né? 98 tem 26 anos, então é uma área nova ainda em termos de consolidação profissional, vai melhorar,
Mas acho que trazer um pouquinho disso, assim, publicamente, que é a abertura que você me deu aqui, é importante para a gente gerar reflexão. Cara, pô, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Se você Exato. começar a remar contrariamente, eu tenho que fazer mais força para ir para lá. E E, sabe o que é o pior? a gente não avança. Eu fui longe aqui, falei de modalidades diferentes, né? Às vezes eu vejo a galera brigando na musculação, a galera do agachamento contra a elevação pélvica. Eu falo, Elevação velho, pélvica. cara, para de brigar. Né, essa coisa de qual que é o melhor exercício. Cara, entende a função de cada um e aplica, né? Exato. E aí vem para a realidade que você falou. Os teus alunos, 95% nem querem saber o Quer, nome do cara, exercício, não só quer quer. resolver o problema. Exato. E falando aí dos alunos também, Cauê, cara, a gente falou com profissionais aqui, mas eu vejo que muita gente tem dificuldade em começar a treinar, outras pessoas têm dificuldade em se manter treinando, né? Me dá duas dicas aí. Uma para o cara que quer começar a treinar e não está conseguindo se colocar em movimento. E outra para o cara que já fez isso 10 vezes e desistiu 10 vezes. Como que ele consegue se manter treinando? O que você pode falar para esses dois públicos aí? Legal, legal. Cara, assim, é difícil responder a tua pergunta considerando só o que o aluno tem que fazer, porque o aluno, invariavelmente, indubitavelmente, ele vai lidar com algum profissional ali, principalmente se ele tem dificuldade de acesso, né? E é importante a gente entender aqui, enquanto profissional, que a educação física ela tem uma origem militar, né? Ela não é originalmente da saúde, ela é original do exército, né? Das forças armadas, depois do esporte. E quando a gente vem desses universos, a abordagem é sempre impositiva, né? Vai, Ela não é faz. uma abordagem democrática, ela é impositiva. Não, faz, vai. Por que faz? Porque tem que fazer, porque eu estou mandando. É assim. E é a abordagem militar. Muita gente não se identifica com isso, então acho que o profissional também tem que refletir que a educação física já não tem mais essa pegada, né? Essa pegada ela é aceita por muito pouca gente. Hoje as pessoas têm direito de escolha, cara. Então o direito de escolha ela vai fazer com que a pessoa saia do teu negócio e vá optar por outra coisa e ela consegue confortar a mente dela tranquilamente. Eu não vou ficar escutando desaforo de professor, eu vou sentar aqui no Netflix, porque eu trabalho o dia inteiro, pago minhas contas, minha vida é curta para eu ficar engolindo desaforo. Então a pessoa vai ter esse direito de escolha democrática, ela vai desistir. Então acho que uma reflexão profissional é necessária nesse sentido. A abordagem tem que ser mais de facilitador da prática de exercício do que de treinador. Agora, com relação ao aluno especificamente, eu acho que ter clareza da motivação é o primeiro passo, né? E a tua motivação ela tem que ser forte o suficiente para que ela vença o teu problema, né? Então, assim, se a tua motivação é fútil, ela não vai ser suficiente para vencer o teu problema. Então, eu gosto de atrelar, eu sou profissional de exercício, mas eu também acordo com dias que eu não quero treinar, não. Sim, Isso acontece com a gente também, galera. sim. E acontece, assim, muitos dias, viu? Não é poucos dias, não. Cara, eu sempre coloco as motivações mais fortes na minha frente. Então, qual é a minha motivação principal hoje? Cara, eu quero estar bem para brincar com meu filho. Eu quero estar livre de dor, porque se ele me pedir para jogar bola, se ele me pedir para pegar ele no colo, eu vou conseguir fazer isso. Cara, isso para mim é muito mais forte do que qualquer preguiça, né? Então, se eu acordei com preguiça, eu falo, cara, é pelo meu filho, não é por mim. Meu filho pesa muito mais. Então, o fator de motivação é algo que, se a gente tiver clareza e ele for suficientemente forte, ele vai nos ajudar. Isso para tudo na vida, né? Sim. Mas o segundo ponto, cara, não vai pelas recomendações de melhores atividades, porque você vai sempre ver uma atividade que é melhor. Mas às vezes a atividade que é melhor, às vezes não. Acho que na maioria das vezes a atividade que é melhor para alguma coisa não é a atividade que te dá prazer. E se num primeiro momento a questão hedônica, que é a questão do prazer, ela não for contemplada, você vai desistir. Você não vai ficar, porque você começa a pesar prazer por prazer. Cara, eu vou lá, é desprazeroso. Se eu ficar aqui, é prazeroso demais, porque eu estou sentado aqui, vendo uma televisãozinha, tomando uma cerveja, comendo um negocinho, jogando conversa fora. Então, o teu cérebro ele vai te sabotar nesse sentido, ele vai considerar aquilo que gasta menos energia, que é mais agradável. Então, busca uma atividade que tire a tua inércia e que seja prazerosa. Pô, o médico falou que eu tenho que fazer musculação. Eu odeio musculação, mas eu gosto de dançar. Vai dançar. Porque num primeiro momento, a dança, ela vai ocupar o teu tempo, ela vai te gerar disciplina de ter aquela frequência semanal, você vai organizar a tua vida para ter aquele momento dedicado ao exercício físico.
Cara, depois de alguns meses, você já está todo organizado para deixar aquele tempo para dança. A tua vida já está moldada para aquilo. Vai ficar muito mais fácil inserir a musculação lá na frente. Então, num primeiro momento, atividade prazerosa associada a essa questão de uma motivação muito forte. Eu acho que isso aí ajuda bastante. Eu acho que isso é perfeito, cara. É o que eu sempre falo. A melhor atividade, sempre me perguntam isso também, qual que é a melhor atividade para queimar calorias, para ganhar massa muscular? A melhor é a que você faz com consistência. Então, acha algo que te dê um mínimo de prazer. Um mínimo, sabe, cara? Que você. Ou pelo menos não seja totalmente desgostoso, sabe? Que você Exato. não. Sabe, algo que você vai sem tanto ódio no coração. Né? Então, é a melhor conselho, tá? Que eu posso dar em relação a isso. Busca uma atividade que você não odeie, pelo menos, que já vai facilitar um pouco a tua vida. E às vezes as pessoas falam, Cauê, pensando nisso também, falam, mas eu odeio todo tipo de movimento. Eu acho muito difícil. Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente não experimentaram o suficiente, né? Ou muitas vezes também elas foram fazer alguma atividade e não encontrou o profissional certo lá na academia para atender, não foi na academia certa, pode ser que. Né? Então tem um monte de fatores. Continua tentando, que com certeza em algum exercício ali, em alguma atividade, você vai encontrar um pouquinho de prazer. E na hora que você encontrar esse pouco de prazer, você vai começar a treinar com mais consistência e vai ter resultado. Certeza. O esporte ajuda muito nisso também, né? Pô, Sim. tentei musculação, tentei corrida, tentei. Que esporte que você tentou? Já tentou um É isso. esporte como um jiu-jitsu, por exemplo? Enfim, tem muita opção. O universo é infinito, o universo do movimento humano, né? Não tem limites. Então, cara, com certeza você não experimentou de tudo. A gente que vive disso não experimentou de tudo. Com Eu nunca fiz certeza. jiu-jitsu. Então, assim, é uma coisa tão popular e eu nunca fiz. Te convidar para fazer um treininho. Bora, bora, eu vou, eu Bora vou. fazer um Hoje eu treino de sou jiu-jitsu, aberto a então. tudo. Bora, Boa, perfeito. bora. Cara, muito obrigado pela participação aqui, Cauê. Eu acho que deu pra gente esclarecer um pouquinho aí sobre treinamento funcional pro pessoal. Deu pra gente bater um papo bem legal. Eu sempre finalizo aqui pedindo para a pessoa indicar algo, né? Ou um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que ela acha que possa ajudar quem está assistindo a gente aqui. E você, como tem vários livros, autor de vários, com certeza vai ter um seu aí para poder indicar para a galera. Indica algum conteúdo aí para quem assistiu a gente, falando mais sobre treinamento funcional, que pode fazer com que a pessoa aprenda um pouco mais sobre esse universo. Cara, muito legal, te agradeço pela oportunidade também. Muito bacana o bate-papo. Tem bate-papo que, assim, ele flui tão bem que o tempo parece que, cara, voa, né? E fala, pô, ficaria Voa. mais uma hora aqui conversando tranquilamente. Cara, tem um livro muito legal que eu lancei na época da pandemia, logo pós-pandemia, que chama Treinamento Funcional em Casa. Não sei se você sabe, você deve saber dessa realidade, mas talvez muitas pessoas que estão aqui não saibam. No Brasil, hoje, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem aproximadamente 40% da população que atinge os mínimos semanais de atividade física por semana, né? Que é 150 minutos por semana. Só que só 5% da população está dentro de academia. Ou seja, 35% da população está treinando fora de academia. Né? E boa parte dessa galera não tem supervisão profissional. A atividade física faz bem mesmo sem supervisão? Faz. Mas tudo é uma relação risco-benefício. Sim. Então, quanto menor a supervisão, menos benefício, mais risco. Então, quando eu consigo ter essa orientação específica, eu consigo melhorar. Esse livro é um livro que pode trazer orientação tanto para profissionais como para público leigo. Então, é um livro bem bacana com aplicações práticas para quem quer romper a bolha do comportamento sedentário ou, se já rompeu, né, melhorar a qualidade dos treinos. Mas, cara, vou aproveitar a oportunidade e falar do livro que, para mim, é o livro que transforma, que é a Bíblia. A Bíblia transforma, e se tiver uma recomendação específica ali na Bíblia, eu sugiro que as pessoas leiam o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria ali, que é muito legal, a gente consegue arrancar muita coisa para a nossa vida contemporânea, embora seja um livro escrito há milênios, né, o livro de Provérbios a gente consegue adaptar muita coisa para a nossa contemporaneidade. E aí, se você me permite, eu quero citar uma frase desse livro que eu acho muito legal. Claro. Melhor que foi escrita pelo Salomão, né, que é um dos caras mais, talvez o cara mais sábio que pisou na terra, segundo a história bíblica. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. O que essa frase diz? Que o fim vai ser sempre melhor e o começo ele vai trazer obstáculos. Se a gente não tiver a imagem do fim clara na nossa cabeça, a gente vai desistir em meio aos obstáculos.
Então, essa frase, ela traz essa ideia. Por isso que eu falei, você vai treinar, você quer realmente ser ativo e vencer aquela barreira da indisciplina, dos problemas que vão aparecer, cara, tenha o fim claro na sua mente, que é o seu objetivo. Por isso que eu falei, o fim claro que eu tenho na minha mente é eu brincando com os meus filhos, é eu, cara, sendo um pai exemplar em termos de vigor, de saúde. Esse é o fim claro que eu tenho. No dia que eu acordo com preguiça, a preguiça é o início, né? Eu acordei com preguiça, não quero treinar. Cara, eu tenho o fim claro na minha cabeça. O fim vai ser melhor do que essa barreira aqui. Então eu venço a minha preguiça e consigo me dedicar àquilo que eu sei que tem que ser feito para que eu consiga chegar naquele fim que vai ser muito melhor do que eu estou imaginando. Então acho que é uma frase bacana aí para a gente fechar. Muito legal. Cauê, muito obrigado. Tenho certeza. Como eu falei lá no começo, eu previ que você ia falar várias coisas que iam agregar na vida de quem assistisse aqui o podcast. E com certeza se cumpriu, cara. Muito legal as tuas palavras. Obrigado aí pela participação. Pessoal, não deixe de seguir lá. Vai lá atrás das redes do Cauê. Vou deixar tudo aqui embaixo. Quem tiver interessado no Connection também vai estar o link aqui embaixo, tá? E para quem não é da área, segue lá, acompanha também o canal do Cauê. Tem todo dia você faz a live de manhã, Cauê? Todo dia de manhã, Todo né? dia, É o café com mobilidade de segunda Café a com sexta. Mobilidade. É isso aí, muito legal. É um treininho de mobilidade lá e alguma reflexão muito É isso. interessante também, tá? Um cara muito inteligente que agrega muito aí. Brigadão, Cauê. É isso aí, galera. Obrigado. Bora treinar. Valeu. Tamo junto. Valeu, Rafão. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. A gente se vê no Connection 2024. Rock and roll! É isso aí. É isso aí, galera. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu. Bora treinar. Até a próxima.